Bom dia, amado irmão, amada irmã. Hoje, dia 1º de maio de 2020, sexta-feira, dia dedicado ao trabalhador. Dia este que peço ao Senhor que continue abençoando a você, que tem esforçado, empregado a sua vida ao trabalho, a dignidade humana. Que Deus possa continuar estar abençoando você, sua família, os frutos do seu trabalho digno, honesto, lícito no nosso país, e que o Senhor traga a você e a sua família saúde, paz, alegria, satisfação diária de estar vivendo um dia após o outro. Hoje, como é de praxe no nosso Café com Jesus, eu quero reflexionar com os irmãos sobre o Salmo de número 20. O Salmo de número 20 é um salmo muito bonito, um dos salmos que nos leva a crer na palavra de Deus, e não somente isso, agradecer, estar em gratidão ao Senhor. Diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos lá para a Bíblia, a mensagem. Que o Eterno venha em seu socorro quando acontecer o desastre, e o nome do Deus de Jacó ponha fora de perigo. Que ele mande reforços do santo monte, despache suprimentos de Sião, aprove suas ofertas e celebre seus sacrifícios. Conceda o que seu coração desejar e realize seus projetos. Quando a vitória estiver nas nossas mãos, vamos celebrar com muita festa e conduzir o desfile com nossas bandeiras. Que o Eterno atenda todos os teus desejos. Então está combinado, a ajuda está a caminho, uma resposta está vindo e tudo vai dar certo. Está vendo aquele pessoal ali polindo seus carros de luxo? E aqueles escovando cavalos? Os carros vão enferrujar, os cavalos ficarão mancos, mas nós estaremos firmes de pé. Faz do rei um vitorioso, ó Eterno, responde-nos no dia em que chamarmos por ti. Amém? Que palavra maravilhosa, meu querido. Que palavra para iniciar mais um dia, uma manhã. Às vezes você se encontra hoje, neste momento, cansado, fadigado, sem esperança e perspectiva para a vida. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que somente o envolvido, você e Deus, sabe dessa situação. Quem sabe o seu sorriso hoje está a tampar alguma situação. Muitas vezes o ser humano, nós sorrimos para disfarçar uma tristeza. Quem sabe você está triste, que você esteja hoje se sentindo um derrotado. Quem sabe hoje você não está muito bem. E esta palavra é uma palavra poderosa, uma palavra que nos arremete a crer todo momento que Deus está olhando por nós. A nossa melhor arma, a nossa melhor
A nossa melhor conduta é acreditar em cada momento que o Senhor está nos vendo, nos ouvindo, está nos galardoando, nos premiando, né? O Salmo de número 20, ele começa pedindo ao Senhor, fazendo uma petição. Davi começa fazendo uma petição. E é interessante que Davi era um rei, um homem de guerra. Davi era um homem que saía para a batalha sabendo que receberia vitória por confiança no Senhor. Mas era uma coisa incerta humanamente falando, se não se cresce no Senhor, porque quando se vai para a batalha não sabe se volta vivo. Não sabe se o indivíduo vai realmente alcançar aquela vitória pretendida. E Davi começa esse salmo, essa música, ele começa cantando, salmodiando ao Senhor o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Davi falava em terceira pessoa nesse salmo, mas Davi estava cantando para o Senhor em face dele mesmo, dos problemas dele mesmo. Ele fala assim: o Senhor te responda, mas ele está conversando com ele próprio. É aquele monólogo, diálogo. Pastor, mas ou é monólogo ou é diálogo? Não, quando você faz um monólogo consigo mesmo. Quer fazer um bom exercício, irmão? Fique em frente a um espelho e converse com você mesmo. Pastor, agora ficou doido, está mandando eu conversar comigo mesmo. Não, eu estou dizendo o seguinte: se encare, veja, observe você e proponha a você mesmo uma nova conduta de vida. Proponha a você mesmo algumas coisas que você nunca se propôs. Achegue-se você em frente a um espelho e diga para você: como eu estou? Como você está? Isto Davi fazia nesse salmo. O Senhor te responda no dia da angústia. Ou seja, ele estava clamando de uma forma em terceira pessoa que servia para ele. Era ele que estava precisando deste socorro. E ele pedia que o Senhor te eleve em segurança, que o Senhor te mantenha seguro em lugares altos. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Que do santuário do Senhor ele envie o socorro. Davi aqui falava de um santuário, Davi aqui falava de um local. Eu quero te dar um novo santuário para Deus. Pastor, novo santuário para Deus? Sim. Esse local era um local físico, era um local fabricado por mãos humanas, era um local chamado o Templo de Israel. Davi falava aqui em duas esferas. Ele falava também da morada de Deus, mas o santuário, quando se cantava, quando se orava, ele falava do templo. Israel, Judá, enfim, eram tribos que estavam sempre visionando o templo de Deus. O templo era o santuário terreno. E ele fala assim: que do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Hoje, quando você ora, o santuário de Deus é você. Sou eu, somos nós. A morada de Deus somos nós, terrena. O tabernáculo terreno de Deus não é construído por materiais humanos, não é construído mais por ouro, prata, tecidos e madeiras e, enfim, de todo um material retirado da terra. Não. Hoje, a morada do Espírito Santo de Deus sou eu e você. Somos nós que cremos no Senhor. Aí eu te aponto um novo lugar de onde Deus vai te enviar socorro. Quando eu disse assim: olha, chegue à frente do espelho e converse com você mesmo, na verdade você vai estar retirando do interior forças para falar com Deus que mora dentro de você, te ouvirá e te enviará o socorro. Pastor, mas que coisa, eu nunca ouvi isso
que o Senhor está falando. E talvez você sempre vai ouvir alguma coisa que seja diferencial que eu tenho de vida, para a minha existência. Muitas vezes, quando a gente quer se refazer, o melhor lugar somos nós mesmos. Muitas vezes, quando nós estamos precisando de uma palavra de socorro, ou na maioria das vezes, é tomar aquele posicionamento que o Salmo 46 diz no seu verso 10: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Aquietar é se manter quieto diante da situação, mas não inerte. Você se mantém quieto, você se mantém parado nessa situação, porque já não há mais, não entra em desespero na situação, porque talvez já não há mais como reverter, como sair daquela situação. Então você tem que parar, pensar, raciocinar, orar e depender de Deus. Isto é aquietar diante do Senhor. Isso é estar quieto diante dele. Outra coisa, meus queridos, para que nós possamos caminhar aqui para o final da palavra, eu não posso agora, nesse momento, comentar salmo verso por verso, porque senão essa gravação vai ficar aí com 50, 60 minutos. E o café é uma coisa, pelo menos eu procuro ser mais rápida, mais breve, apesar que tem nossos cafés aí com 20 minutos. Celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. A mensagem diz, celebremos com vitória em nome do nosso Deus e hastearemos as nossas bandeiras. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Davi estava falando para todos os seus guerreiros, para as tribos cujo ele era rei: olha, nós vamos celebrar ao Senhor a nossa vitória. Depois da dificuldade, meu irmão, sempre há uma vitória. E depois da dificuldade sempre há bonança, sempre há alegria. Depois da nossa dificuldade, depois daquilo que nós passamos, daquilo que nós temos que fazer de exercício com Deus, de oração, de busca, de clamor, sabe? Nós temos vitória. Nesse momento da vitória, é hora de nós hastearmos as nossas bandeiras, os nossos pendões, os nossos símbolos de guerra e de vitória. É hora de agradecer ao Senhor. Muitas vezes nós buscamos a Deus na dificuldade, muitas vezes nós buscamos o Senhor, nós buscamos o seu socorro, mas nós esquecemos do principal depois, que é estar agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito. Talvez você não esteja bem hoje, esteve bem ontem, talvez a gente não sabe do amanhã, mas se o amanhã vier, quem sabe o seu dia será muito melhor. Diante de todas as situações, agradeça ao Senhor, principalmente porque você está vivo e pode lutar todas as guerras. Hasteie os seus pendões, levante a sua bandeira, mostre para todos a sua vitória. Conte, relate, dê testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Coisas mínimas, pequenas, são as maiores bênçãos que nós recebemos de Deus. Há muito tempo atrás, contava-se um testemunho, ainda nas igrejas mais antigas, de que em uma noite de relato, uma noite de testemunhos, os irmãos vinham, e eu já disse isso aqui na igreja, os irmãos vinham e falavam: olha, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo, eu fui curado daquilo outro, Deus fez isso por mim e tal. E tinha um rapazinho assim, bem acanhado num canto, e perguntaram para ele: e você não vai falar nada? Ele se dirigiu ao microfone, até o púlpito da igreja, e disse: olha, irmãos, eu fico até sem graça, porque eu não tenho nada para relatar. Eu nunca adoeci.
Eu nunca sofri um acidente. Eu nunca me machuquei. O Senhor nunca me livrou. Irmãos, chega a ser cômico. Sabe por quê? Ele tinha a maior bênção com ele. Ele detinha do Senhor a melhor coisa. Ele nunca tinha sofrido nada. Às vezes nós achamos que a nossa situação, às vezes nós achamos que por não sofrer nada, por não ter nada, bom, eu acredito que o ser humano, não existe um ser humano dessa forma. Mas a gente pensa que por não se deter igualmente aos outros, não ter as mesmas dificuldades dos outros, nós não temos nada para contar. A melhor parte é quando a nossa vida não sofre. Ou se houve um momento de sofrimento, conte. Eu quero dizer para você que nas duas situações há equilíbrio. Aquele que teve uma dificuldade muito grande fala: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou nessa dificuldade. O outro que nunca teve: Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem me guardado. Tudo é testemunho diante de Deus e tudo é bênção diante de Deus. A vitória deve ser alvorada de pendões. A outra coisa, para agora a gente caminhar realmente para a finalização. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Olha só, a mensagem eu achei interessante, porque ela contextualiza, ela traz a coisa agora para o presente. Está vendo aquele pessoal ali polindo o seu carro de luxo e aqueles escovando os seus cavalos? Os carros vão enferrujar, os cavalos ficarão mancos, mas nós estaremos firmes de pé. Tudo passa. O que a Bíblia diz é que tudo passa, fortuna passa, riqueza passa. O que não se passa é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. O que não consegue ser retirado de nós é a bênção de Deus sobre aquilo que é a nossa existência. Hoje eu posso estar polindo um carro de luxo, hoje eu posso estar desfrutando de uma fortuna. Isso não estou dizendo que é pecado, tá bom? Eu não tenho essa fala, eu não penso assim, não acredito nisso. Mas hoje eu posso estar numa situação muito boa de vida. Hoje eu posso estar passando por aquilo que muitos não passam, que a grande maioria não passa. Mas isso pode acabar. Se isso que existir na vida não for permeado com a palavra de Deus e com a confiança no Senhor, nada valerá a pena. Isso vai acabar, uma hora vai enferrujar, uma hora vai desestabilizar, mas a nossa confiança no Senhor nos faz ficar em pé. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam naquilo tudo que tem e possui, mas nós ficamos firmes no nome do Senhor dos Exércitos. Nós confiamos, nós podemos ter, nós podemos adquirir, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus dos Exércitos. Amém, meu irmão? Que essa palavra sirva para a sua vida, que essa palavra nessa manhã refaça a sua vida, que a sua vida seja todos os dias refeita pelo Senhor, que o Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que em nome de Jesus Cristo alvore os pendões na vitória, levante a sua bandeira, sorria, alegre-se, porque o mundo foi feito por Ele, para Ele e com Ele. Ele fez todas as coisas e você e eu somos a coroa, nós somos aquele
aquele objeto, vamos assim dizer, entenda a palavra objeto aqui, mais importante da criação. Nós fomos feitos à imagem, à semelhança do nosso Deus, ou seja, nós fomos feitos dele, por ele, para ele. E quem cuida de nós é ele. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que esta palavra seja um bálsamo na sua vida, não somente na sua, mas em todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Um bom dia, um bom feriado, e que o Dia do Trabalhador seja um dia em família de reflexão sobre a bondade de Deus, em Cristo Jesus.